Mais uma live para essa noite, para a glória de Deus. E o tema de hoje é tatuagem. Muita gente, até cristão, tem em mente, se a tatuagem é de Deus, se não é de Deus, se é pecado fazer uma tatuagem, O que Deus fala, no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, sobre a tatuagem. Tatuagem é um costume muito antigo. Há muitos anos atrás já existia tatuagem. Pessoas já cortavam o corpo com tatuagem para fazer marca, manchas, desenho e tudo mais. Hoje a live de hoje é sobre tatuagem. É um tema muito proveitoso e vamos ver o que Deus vai falar hoje sobre a tatuagem. Porque a tatuagem, para a pessoa que não conhece a palavra de Deus, é uma coisa normal, é uma moda, é uma situação que todo mundo que vai fazer uma tatuagem se orgulha de fazer uma tatuagem no corpo. Isso pode ser uma tatuagem pequena, uma grande, no corpo. E quando faz uma tatuagem, nunca para na primeira, sempre faz a segunda tatuagem, a terceira tatuagem. Então o tema dessa noite é tatuagem. O que Deus fala da tatuagem? Devemos, fazer marcas, desenho de tatuagem no corpo ou não? É pecado ou não? O que Deus acha da tatuagem? Por isso, a gente for pensar, meus irmãos, humanamente falando, a tatuagem é uma moda. Todo mundo faz tatuagem. Todo mundo tem vontade de fazer uma tatuagem, Todo mundo não. Todo mundo, vírgula. As pessoas que não conhecem a Deus. Porque as pessoas que conhecem a Deus, ela conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa muito claro sobre tatuagem. Antes de eu interagir e estar lendo as palavras que Deus me deu sobre tatuagem, eu vou estar lendo algumas coisas, explicando para vocês de onde veio a tatuagem. Existia um homem chamado Otis. Esse rapaz foi uma das primeiras pessoas a fazer tatuagem. Segundo os historiadores, esse Otis viveu há 3.300 anos antes de Cristo vir na Terra. Ou seja, Cristo veio há 2.000 anos atrás, então ele viveu 3.300 anos antes de Cristo. Então 3.300, 2.000, então ele viveu há mais de 5.000 anos atrás. Eles foram um dos primeiros homens a fazer uma tatuagem. Se um dos historiadores explica, esse Otis, o nome de Otis, ele fazia tatuagem para poder controlar a dor e para cobrir hematomas e ele já tinha de sofrimento. Então ele fazia a tatuagem em cima para poder cobrir hematomas feios que tinha no corpo e assim controlar a dor. Só e deixando muito claro, meu irmão, que a tatuagem espiritualmente falando, a tatuagem é uma simbologia extremamente espiritual para quem não conhece. Quando você faz uma tatuagem, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Esse mundo pode ser bom ou pode ser ruim. Quando eu falo o mundo bom, eu estou falando do céu, da vontade de Deus. Quando eu falo o mundo ruim, eu estou falando das trevas, estou falando do inferno, estou falando de demônio, de Satanás. Então, quando você faz uma tatuagem, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Você está dizendo uma coisa para o mundo espiritual. A gente vai entender hoje. Então, esse rapaz chamado Otis, que viveu há 3.300 anos antes de Cristo, foi um dos primeiros a fazer tatuagem no corpo, e de lá para a se perpetuando. Nos dias de hoje é até uma moda fazer tatuagem, mas a gente vai deixar muito claro hoje, à luz da Bíblia, como Deus fala e como Deus quer falar, biblicamente falando, o que Deus fala sobre a tatuagem. Existia também uma deusa chamada Bes. Essa deusa era uma deusa egípcia do Egito, era considerada a deusa da fertilidade e a deusa da proteção dos lares. Era tipo uma idolatria. E ela era tatuada no corpo das pessoas em sinônimo de idolatria. Ela se constituía a deusa do Egito, É a deusa egípcia e era responsável pela fertilidade. A fertilidade é um homem hétero, Um homem fértil para poder fecundar uma criança no ventre de uma mulher. Isso é fertilidade, Uma pessoa que procria, uma pessoa sadia. Então ela se constituía a deusa da fertilidade e também a deusa da proteção dos lares. Dos lares é da família. Tudo mentira, meu irmão.
Essa deusa era uma idolatria, uma pessoa se constituía uma santa, se constituía uma pessoa e protegia o lar e a fertilidade. Em troca, você tinha que tatuar o seu corpo com o nome dela para poder fazer a tatuagem. Isso é uma deusa que existia no Egito há muitos anos atrás, muito depois do rapaz, o Otis, eu acabei de falar, e foi o rapaz que fez uma das primeiras tatuagens há 3.300 anos antes de Cristo vir na Terra. Então essa deusa chamada Bes, a deusa egípcia, ela se constituía a deusa da fertilidade e da proteção. E em troca, ela pediu que você fizesse uma tatuagem, né? Uma simbologia dela. Não deixando muito claro para vocês, a tatuagem, quando você faz tatuagem, não sei se você sabe, você derrama sangue. Você corta o seu corpo. Então, espiritualmente falando, como eu falei, estou reafirmando, você manda uma mensagem para o mundo espiritual. Então, quando você derrama sangue, você faz um pacto. Aí você faz um pacto com quem? Vamos ver agora na Bíblia Sagrada, Deus fala. Se você faz um pacto com Deus ou um pacto com o diabo, onde você faz uma tatuagem no corpo. Quem sou eu para falar é certo ou errado? Vamos ver o que a Bíblia fala, porque a verdade não está em mim, a verdade está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é santa. Nós vamos ler na Bíblia para poder a gente entender o que Deus fala sobre a tatuagem. Porque, como eu já expliquei no começo, vou reafirmar, uma das primeiras tatuagens foi feita por um homem chamado Ótise, há 3.300 anos atrás, antes de Cristo. Depois, no Egito, foi criada uma tal de Bes, né? Uma deusa, né? E as pessoas idolatravam, tinha uma santa, dizia ela era a deusa da fertilidade, da proteção dos lares. Essa deusa se constituía uma deusa que protegia os lares e a fertilidade dos homens. Então, nessa situação, ela fazia pedir que você fizesse uma marca, um símbolo dela no corpo, como pacto de sangue. Amém, meu irmão? Vamos ver o que Deus fala agora. A primeira palavra que Deus me deu foi em Levítico, né? O livro de Levítico, capítulo 18, versículo 28 e 29. O que Deus fala em Levítico. Olha o que Deus fala em Levítico. Levítico 19, 28. Isso é Deus falando. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Então, meu irmão, a palavra de Deus, a vida com Deus, é sim, sim, não, não. Deus está falando aí, Deus não está pedindo, Ele está ordenando, né? Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ele fala por causa dos mortos, porque os mortos já foram embora. Então os mortos se tornam espírito, porque o seu corpo morre, vai para a terra. O seu espírito volta para Deus e Deus. Sua alma fica no mundo espiritual. Você não vê, mas sua alma está lá, esperando ser julgada até o firmamento e o final da terra. Vai ser julgada pelo Criador, por Jesus Cristo, Deus. Entendeu? Então, quando ele fala não faça o corte no corpo por causa dos mortos, é o que ele está falando. Quando você faz uma tatuagem, quando você faz um corte no seu corpo, você está mandando um recado para o mundo espiritual. E isso aí tem cobrança, isso aí tem uma retribuição que você vai ter do mundo espiritual, ou positivamente ou negativamente. Humanamente falando, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa bonita. Uma pessoa faz uma tatuagem e da outra vez, não, vou fazer também. A pessoa que faz uma tatuagem nunca para na primeira tatuagem. Faz a segunda tatuagem, a terceira, quando vai ver o corpo está cheio de tatuagem. Então Deus deixa muito claro em Levítico 19, 28. Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Deus está dando uma ordenança. Não façam. Então, como eu falei anteriormente, quando você faz um corte no corpo, faz uma tatuagem, você está mandando um recado para o mundo espiritual. Ou positivamente ou negativamente. Ou para o mundo espiritual do céu, de Jesus Cristo, ou para o inferno, onde habita Satanás e demônios. Então, como o Deus do céu está deixando muito claro e não façam tatuagem, então a mensagem que você está mandando não é para o céu, e sim para as trevas. Então, diretamente ou indiretamente, quando você faz uma tatuagem,
Você está fazendo um pacto de sangue, não um Deus, mas as trevas. Então isso aí vai ter a colheita, né? Vai ter a colheita. Porque tatuagem é uma simbologia humana extremamente espiritual, extremamente oculta. Tem muita gente que faz tatuagem, não tem noção do ocultismo que tem por trás da tatuagem. Não tem noção do ele tá ligando na terra, no seu corpo e na sua alma, né? Tem muita gente que faz tatuagem para entregar o corpo inteiro para as trevas, para Satanás. Tem muita gente que faz tatuagem, impacto diabólico, para poder conseguir as coisas materiais nessa terra. Tudo através de uma tatuagem. Muita gente não sabe disso aí. Faz a tatuagem como se fosse um evento isolado. Onde faz uma tatuagem, não consegue tirar depois disso obra a verdade, né? Não consegue tirar e fica a tatuagem para sempre. Aí a pergunta é: eu vou para o céu com tatuagem? Em seu para julgar? Só Deus pode determinar teu futuro, mas a tatuagem em si, ela fere o templo do Espírito Santo, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora me fala, se fosse para a gente ter furado o nosso corpo, ter rasgado nosso corpo, né? Ter feito imagem, foto, tipo de desenho no seu corpo, se fosse de Deus, o próprio Deus tinha feito nós no começo da terra todo cheio de, né? Todo cheio de desenho. Porque, tipo assim, o próprio Deus poderia desenhar coisas maravilhosas no nosso corpo, com o próprio dedo dele, porque foi o próprio Deus que botou as digitais dele e formou o primeiro homem, né? E foi Adão no começo da terra. Agora a pergunta, e não deixa calar, a pergunta que fica no ar: porque o ser humano atenta o seu próprio corpo e faz tatuagem e fere, mesmo sendo dolorido, mesmo sendo doendo, né, no corpo, eles ferem, derrama sangue por isso aí. Toda ideia, toda tentação no corpo humano vem primeiro na mente. E eu vou falar para vocês, a força do mal, meus irmãos, as trevas, os demônios, Satanás, Lucifer, o inimigo das nossas almas, ele só trabalha a nossa mente. Tudo ele põe na nossa mente. Todas as nossas atitudes passam por nossa mente. Desce até o coração e a vontade, né? As fontes da vida, mas passa por nossa mente. Então, antes de uma pessoa fazer uma tatuagem, ela tá bombardeada na mente para fazer uma tatuagem. Para poder impulsionar ela a fazer uma tatuagem, a tatuagem, e através daquela tatuagem incentivar outras pessoas a fazer tatuagem, assim se perpetuando. Quantos milhões de pessoas não tem tatuagem? Tem pessoas que não tem nem lugar para fazer mais, tanta tatuagem tem no corpo. Amém? Então Deus está falando claramente aí. Não sou eu, é a Bíblia Sagrada. É o Deus Altíssimo, está dizendo: não façam cortes no corpo. Primeiro ele fala: não façam corte no corpo. Nenhum corte no corpo, né? Por causa dos mortos. Aí ele deixa muito claro: nem façam tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ou seja, se Deus fala e não é para fazer tatuagem, meus irmãos, por que eu faço tatuagem? Então eu não temo a Deus. Então eu não tenho vontade de ir para o céu. Então eu não sou obediente a Deus. Então Deus não significa nada para mim. Porque se Deus fala, eu não preciso explicação. Deus não precisa dar satisfação para mim nem para você. Ele é soberano, né? É só obedecer. É por isso que a própria palavra fala: o homem é difícil obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Tatuagem, resumindo, não é de Deus. Tatuagem é das trevas. Tatuagem não é de Deus. Se você hoje fizer uma tatuagem e começar a andar com Deus, isso aí não vai impedir você ter uma relação com Deus. Isso aí não vai impedir de você receber o perdão de Deus, de jeito nenhum. Porém, o seu corpo vai ficar marcado. Se você for aprofundar a Bíblia Sagrada, for estudar a Bíblia Sagrada, em vários versículos Deus deixa muito claro, e o templo do Espírito Santo é nosso corpo. Agora imagina só, você ser a carruagem de Deus, templo do Espírito Santo, e ser marcado por tatuagem. Sendo que o próprio Deus está dizendo em Levítico 19, 28, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Meu irmão, se você quiser fazer tatuagem, você pode fazer. Só não diga que tatuagem é de Deus, porque Deus é contra a tatuagem. Ele está deixando muito claro: não façam tatuagem. Se Deus está mandando fazer, é porque não é para o bem da gente. Amém? Porque você está fazendo um pacto de sangue. E não é com Deus, é com as trevas.
E se você vai fazer um pacto de sangue através de uma tatuagem, mesmo sem saber, né? Você faz um pacto de sangue através de um desenho no seu corpo, isso aí vai ter cobrança. O pacto de sangue que você fez, a mensagem que você mandou para o mundo espiritual vai ser cobrada hoje ou mais amanhã. Amém, meu irmão? Deus continua falando aqui em 1 Coríntios. Deus fala em 1 Coríntios a respeito da tatuagem, é o tema dessa live. Acaso não sabem e o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e habita em vocês? E lhes foi dado por Deus? Ou seja, Deus está falando, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo meu do Espírito Santo e foi dado por mim? O corpo de vocês, foi eu que gerei você no ventre da sua mãe? Foi eu que te trouxe até a terra? Por que você vai marcar o corpo limpo e perfeito que eu te dei? Com tatuagem, fazendo pacto de sangue, fazendo aliança com as trevas. Eu sou um Deus de luz, eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que cuido. Foi eu que te gerei no ventre da tua mãe. Aí você fica adulto, se acha dono do corpo e eu te dei. E esse corpo foi eu que te dei, a vida foi eu que te dei, o fôlego da vida foi eu que te dei. Aí você vai retalhar e fazer imagem, vai fazer retalho, vai fazer pacto, vai fazer desenho no seu corpo através de uma tatuagem, mandando uma mensagem para o mundo espiritual, fazendo um pacto de sangue com as trevas. É isso que Deus está falando. Aí Deus está falando, acaso não sabem e o corpo de vocês é santuário? Deus está falando, o meu corpo, o seu corpo é santuário de Deus. Não é para ser tatuado, não é para ser ferido, né? Não é para ser desenhado. Porque se fosse para desenhar, será que Deus não tinha probabilidade nem poder para nos trazer a terra todo desenhado? Nós nascer do ventre da mãe da gente todo desenhado, um desenho mais bonito do que o outro, como a natureza é, como o mar é. Ele podia desenhar. Meu irmão, se Deus não desenhou nenhuma tatuagem, não fez nenhum risco no nosso corpo e nós nascemos perfeitos, é porque Deus quis assim. Aí você vai lá e vai alterar, né? Vai alterar a criação de Deus. É o meu corpo e o teu corpo através de tatuagem, né? Não ele te porque cada um cuida da sua vida, mas tem muita tatuagem que é até ridícula, fica muito feio no corpo, né? E ainda você faz pacto de sangue para poder mandar uma mensagem para o mundo espiritual sem nem saber e está mandando através de uma tatuagem. Amém, meu irmão? Então ele fala, caso não sabe e o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e habita em vocês, e lhes foi dado por Deus. Deus está dizendo que foi dado por Deus. O meu corpo, o seu corpo foi dado por Deus. Então o seu corpo, o meu corpo não é meu. O seu corpo não é seu, foi dado por Deus. Você não pode retalhar, não pode fazer desenho, não pode fazer tatuagem como se fosse você. Você faz, mas isso aí vai ter uma cobrança. Você vai pagar um preço, né? E vocês não são de vocês mesmos? Deus está deixando muito claro, fazendo uma pergunta para mim e para vocês. Vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Eu criei vocês, usei a mãe de vocês e o pai de vocês para gerar vocês, trouxe vocês, tirei vocês da barriga da mãe de vocês para essa terra, para um projeto meu. Vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Vocês são meus? É o que Deus está falando. Agora essa palavra, meu irmão, é para quem teme a Deus. É para quem fala, eu temo a Deus. Eu creio em Deus. Deus é tudo na minha vida. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Essa palavra não é para outra pessoa. Para você que fala, não estou nem aí para Deus. Tem nada a ver, não acredito em Deus. Eu sou ateu. Essa palavra não é para você não. Essa palavra é para quem crê em Deus, para quem diz é de Deus. Porque quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita a verdade de Deus, se Deus alerta para não fazer tatuagem e faz uma tatuagem, faz duas tatuagens, faz três tatuagens, está fazendo pacto de sangue com as trevas, com Satanás e está virando as costas para Deus. Essa pessoa não pode ter audácia, né, a hipocrisia, né, a mentira de abrir a boca e dizer, não, eu sou de Deus, meu oração é de Deus. Não, você é do diabo, você é de Satanás, você é das trevas, né? Porque se você não conhece a palavra, antes de você fazer uma tatuagem, tomar uma decisão de fazer uma tatuagem, ferir o seu corpo, marcar o seu corpo, você podia procurar ensinamento, estudar o que é tatuar. A internet hoje é muito ampla, você encontra tudo, vai estudar as escrituras sagradas, vai saber o Criador que gerou tudo no ventre da tua mãe, acha e fala sobre a tatuagem. Depois que você estudar e saber, você faz a tatuagem, mas não fazer por emoção, porque a outra pessoa fez, porque acha bonito. Tem tanta coisa nesse mundo, meu irmão, é bonito, mas é diabólico, é treva, é inferno puro. Tem tanta coisa, é bonito aos olhos humanos,
mas é diabólico, é caminho de treva, é caminho de morte. A tatuagem é uma das. Você está ferindo o tempo do Espírito Santo, ou você não se acha de Deus, ou você não acha que veio de Deus, ou você não é de Deus. Se você não se acha de Deus, não veio de Deus, então tudo certo, tá tudo certo. Essa live não é para você. Amém, meu irmão? Então Deus, eu estou falando, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, Deus está falando aí, quando você faz uma tatuagem e desobedece a palavra de Deus, do Criador, e te gerou, você está dizendo, eu não estou nem aí para glorificar a Deus, eu não estou nem aí para honrar a Deus, eu não estou nem aí para fazer a vontade de Deus. Eu estou aí para fazer a vontade da minha carne, para fazer as concupiscências da minha carne. Porque a tatuagem é bonita, eu vou fazer no meu corpo, eu vou cortar o meu corpo, e eu vou fazer pacto de sangue mesmo com as trevas, eu não estou nem aí para Deus. É isso que você está dizendo, por isso que Deus está falando. Glorifique, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Como é que você glorifica a Deus com o seu próprio corpo? Não marcando ele, não sujando ele, não fazendo tatuagem, não fazendo desenho, não fazendo cortante, pacto de sangue com as trevas. Isso é tatuagem. Ah, tatuagem é muito simples, tatuagem é só um desenho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ei, meu irmão, se o teu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo é santo, a não ser que tu não crê em Deus, a não ser que tu não queira morar no céu, a não ser que tu queira contrair maldição para a tua vida, aí é com você. A escolha é tua. Nem Deus pode impedir você escolher andar com Deus ou não andar com Deus, obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. E obedecer a Deus é questão de escolha. É a mesma coisa de perdoar. Perdoar é questão de escolha. É a mesma coisa de você escolher ser honesto ou ser desonesto. É a mesma coisa de você ser bom caráter ou ser mau caráter. É a mesma coisa de você escolher ser verdadeiro ou mentiroso. É a mesma coisa da escolha da tatuagem. Você escolhe obedecer a Deus e não furar o seu corpo, não fazer desenho e ser natural do jeito que você saiu do ventre da sua mãe, ou você escolhe furar, fazer tatuagem e desobedecer a palavra de Deus e fazer pacto de sangue com as trevas. Porque, como eu falei já 2 vezes, vou falar a terceira vez, quando você faz uma tatuagem, você manda uma mensagem para o mundo espiritual, você faz um pacto de sangue. Porque ali o seu sangue está sendo derramado. Mas não venha pensar que esse pacto de sangue é com Deus, não. É o próprio demônio, é as próprias trevas. Entendeu? Você pode se arrepender, né? Pedir perdão e pode andar com Deus. Porém, o tempo do Espírito Santo é santo, vai ser marcado pro resto da vida. Será que vale a pena, meu irmão, fazer uma tatuagem? Aí você põe em pauta aí e medita se vale a pena marcar o tempo do Espírito Santo ou não. Se você é de Deus, obedece a Deus, né? Principalmente aí, vai para cristão e com essa palavra, e você faz uma tatuagem, você está rejeitando a Deus, está desobedecendo a Deus e está mandando uma mensagem para as trevas, fazendo um pacto de sangue através daquela simbologia de tatuagem. Porque a tatuagem, para quem não sabe, é extremamente espiritual. Amém, meu irmão? Ele continua falando em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aí fica a pergunta, por que Deus deixa essa orientação para nós? Tudo convém, mas nem tudo é lícito. A tatuagem é permitido, mas nem tudo convém diante de Deus. Deus deixou muito claro no primeiro versículo que eu li nessa live: não façam tatuagem, nem corte o corpo de vocês com nada. Deus deixou muito claro. Aí continua falando em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas edifica. Você continua em comunhão com Deus? Você continua em obediência quando você faz uma tatuagem? Eu vou ser realista para você, meus irmãos. Eu, nas outras pessoas, acho até bonito uma tatuagem. Mas no corpo dos outros, nunca passou na minha cabeça fazer uma tatuagem. Deus me livre. Antes de eu conhecer a verdade, nunca passou na minha cabeça fazer uma tatuagem. Sangue de Jesus tem poder para me livrar de fazer um importante, fazer uma tatuagem no meu corpo. Meu corpo é santo, é puro. Meu corpo vai para a terra do mesmo jeito que veio da barriga da minha mãe. Deus me livre de fazer uma tatuagem.
Ah, não, Júnior, você tá exagerando a tatuagem. Não tô exagerando não, meu irmão. Eu só tô sendo radical do mesmo jeito que Deus tá sendo. Se Deus fala, não faça tatuagem, eu não vou fazer. Eu tenho certeza, se fosse para fazer tatuagem, fosse de Deus, fosse santo, eu já tinha nascido um monte de tatuagem. O próprio Deus tinha desenhado. Do mesmo jeito que ele gerou e foi formando os meus membros inferiores, superiores, minha cabeça dentro do ventre da minha mãe, ele poderia muito bem fazer tatuagem. Coisa pior foi me gerar no ventre da minha mãe, ele me gerou. Eu tinha feito um monte de tatuagem. Eu tinha nascido já a coisa mais linda do mundo. Cheio de tatuagem, cheio de desenho. Se Deus não fez, é porque não é bom. Se Ele manda não fazer, é porque você está fazendo aliança com as trevas. E Deus tem ciúme de você, tem zelo de você. Deus tem muito zelo por você. E o templo do Espírito Santo é seu corpo, não pode ser marcado. Porque quando você marca, você deve uma coisa ao marcador. Porque tudo que o diabo procura na terra é as pessoas fazer pacto de sangue. E uma das formas, disfarçadamente das trevas, fazer você fazer um pacto de sangue com as trevas e te prender a dias diabólicas é através da tatuagem. É você fazendo a tatuagem. Porque se Deus fala e não é para fazer, quando você faz, você está fazendo a vontade do capeta. Você está fazendo a vontade das trevas. Então você está selando um pacto com as trevas. Então você vai aí no laço diabólico. Você vai ficar numa cadeia diabólica. Tem muitas maldições hereditárias. Tem muitas coisas que acontecem na vida de um ser humano através de uma tatuagem. Ele fez um pacto na tatuagem, ou a pessoa que estava fazendo ele fez o pacto para ele, desenhou, ele permitiu no corpo dele, velho atribulado, com várias doenças, a vida amorosa não anda, a vida financeira não anda, por causa daquele pacto lá, por causa daquele demônio que se aloja naquela tatuagem e contrai maldição para a vida dela. Muitas pessoas que não entendem o mundo espiritual não estão entendendo, nem sabem o que eu estou falando. Mas é assim que funciona. Você acha que o diabo, as trevas vai chegar em você, vai chegar em mim e vai falar assim, não, é você fazer uma tatuagem e cortar o seu corpo, você vai ser meio e você vai morar no inferno. O diabo não vai falar isso, meu irmão, porque ninguém iria fazer. O diabo sempre vai passar as coisas das trevas como se fosse uma coisa boa para você, como se fosse uma coisa que vai deixar você bonito, vai deixar você bonita. O diabo nunca vai vir com cara de diabo. O diabo nunca vai falar é diabo. O diabo nunca vai falar para você as astutas ciladas dele. Pelo contrário, ele vai passar os pactos dele, vai passar as trevas como se fosse uma coisa boa para você aí no laço, desobedecer a Deus e ficar na cadeia diabólica. Isso é tatuagem. Amém, meu irmão? Por isso que Deus fala em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então temos que vigiar o que edifica, o que não edifica. O que você não saber, meu irmão, vai para a internet, estuda. Vai investigar na Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada tem todas as respostas que você é. Ah não, Júnior, eu leio a Bíblia e não entendo. Peça ajuda uma pessoa que tem sabedoria do conhecimento da Bíblia, tem sabedoria de Deus, e Deus vai usar ele para poder te revelar o que está falando na palavra para ti. Não existe desculpa para poder você tomar decisões equivocadas e depois você aí numa cadeia diabólica, sendo que você nem sabe que caiu. A tatuagem é uma coisa muito simples, muito banalizada, todo mundo faz, só na cadeia das trevas você nem sabe. Aí daqui a pouco você casa, não dá certo no casamento. Aí daqui a pouco você vai para uma firma, 2 firmas, 3 firmas e na vida profissional não anda. Aí daqui a pouco você tem insônia, não dorme direito, é uma pessoa atribulada, não dorme. E você não sabe, às vezes é um próprio espírito imundo alojado numa abençoada, numa tatuagem. E você não sabe. Amém, meu irmão? Deus continuou falando em Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 12 e 13. Deus está dizendo assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, por exemplo, se ele te deu corpo, esse corpo foi para ele fazer morada, é o teu corpo. E a Bíblia fala, é templo do Espírito Santo. E você cortou, e você fez tatuagem, e você desobedeceu a palavra, então Deus está falando aqui para você em Romanos 14, no versículo 12. Ele está falando assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, meu irmão, esse negócio de você fazer tatuagem e deixar de fazer é você e Deus. Quem vai escolher você. Vai ter recompensa da parte de Deus se você não fizer? Com certeza vai ter, porque Deus é justo.
Vai ter cobrança do lado das trevas onde você faz? Vai ter, porque Deus é justo e vai permitir, porque você desobedeceu a Ele. Vai ter dificuldade a você ter uma comunhão com Deus, você fazendo tatuagem? Vai ajudar você a não ter comunhão com Deus, porque você tem uma legalidade com as trevas no mundo espiritual, para te prender. Então a escolha vai ser sua, por isso que Deus está falando aí. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Então eu não posso prestar conta da sua vida, nem você pode prestar conta da minha vida. Eu posso prestar da minha, porque eu não faço tatuagem. Nem é tatuagem, nem nunca vou fazer, em nome de Jesus. Agora, se você quiser fazer, fique à vontade. Aí eu estou falando assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr por pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Por que Deus fala assim? E não podemos julgar um outro. Porque, tipo assim, a salvação é individual e você escolhe. Eu escolho não fazer tatuagem. Só que se você escolher fazer tatuagem, você vai fazer tatuagem, vai andar a tatuagem. Então Deus está falando: não julgue um ao outro. Só pré a palavra, pré a minha verdade, e cada um eu cuido. Cada um vai ser cobrado conforme suas atitudes. Porque a própria Bíblia Sagrada fala que os olhos do Senhor estão nos quatro cantos da terra. Os ouvidos do Senhor estão atentos a tudo que é falado nessa terra. Deus não dorme nem cochila. Deus é Espírito. Ele está acordado 24 horas por dia. Deus não deixa se escarnecer. Deus não deixa se escandalizar. E a própria palavra de Deus fala claramente: bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Como é que você prova e teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor? Quando você escuta a ministração da palavra, quando você escuta uma palavra dessa, você obedece. Muita gente vai ver posteriormente essa live e estava com vontade de fazer uma tatuagem, e eu creio que o Espírito Santo vai usar essa live para ela não fazer. Tem muita gente que já tem uma tatuagem, ia fazer mais tatuagem e vai deixar de fazer. Vai buscar o perdão do Senhor, vai se consagrar, vai ungir essa tatuagem, não vai fazer mais. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você é obra-prima do Criador, sem rascunho. Você é santuário de Deus, que na palavra eu mostrei. Você é templo do Espírito Santo, você é muito precioso para Deus, por marcar o seu corpo. E nem seu corpo é o próprio Deus e desse corpo com tatuagem. Para isso aí, de jeito nenhum. Tatuagem é um pacto no mundo espiritual. Você está mandando uma mensagem no mundo espiritual. Como a própria Bíblia deixa muito claro, a tatuagem é um ato extremamente espiritual. Você faz no mundo físico, humanamente, mas extremamente espiritual. Você não sabe nem em AD você está entrando quando você faz uma tatuagem. Porque você está cortando sangue, está derramando sangue, você está fazendo um pacto. Um pacto de sangue. E se Deus fala não é para fazer, com Deus não é esse pacto. Essa aliança não é com Deus, só pode ser com as trevas. Então fica essa meditação na cabeça de cada um que está vendo essa live, vai ver depois se você vai resolver fazer uma tatuagem ou não. A Bíblia fala e não faça, e você vai contrair maldição para a sua vida. A Bíblia fala que o teu corpo não é teu, é de Deus. Ou se você achar dono do seu corpo, se você acha presunçoso, arrogante, maior que Deus, então faça a tatuagem. Já enche o corpo de tatuagem. Só e vai ter cobrança, não de Deus, porque Deus é santo, é soberano, mas das trevas que você firmou parte através da tatuagem. É por isso que ele deixa muito claro: assim cada um de vocês prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E Deus está falando: cada um faça a sua parte, porque quando eu for julgar vai ser individual, assim como a salvação individual. Para mim, sou pregador do Evangelho, Deus me deu a sabedoria do reino e das escrituras sagradas. O meu papel aí não é convencer a ninguém a não fazer tatuagem. O meu papel aí é eu pregar a palavra e mostrar a verdade e a vontade de Deus. Aí vai de você atar, obedecer ou não. Porque Deus te deu um livre-arbítrio chamado o livre-arbítrio de escolha, de você escolher obedecer a Deus ou não obedecer. Se você obedecer, você vai ser bem-aventurado. Se você não obedecer, vai ter cobrança. Porque tudo que você planta, colherá. Tudo que você ceifará, você colherá. Assim é a lei da vida. Isso serve para o crente, para o não crente, para o ateu, para toda a raça humana. Do mesmo jeito que a chuva que Deus manda para todo tipo de gente. Assim também são nossas escolhas. Eu escolhi a Deus. Eu escolhi obedecer a Deus. Eu não tenho tatuagem. Eu não vou fazer tatuagem. Isso é eu. A sua vida é sua.
Você, com seu livre-arbítrio, o próprio Deus deu, você vai querer e vai escolher fazer ou não fazer, andar em santidade, obedecer ou não obedecer. Isso aí vai de cada um, a salvação individual. Deus, eu estou falando em 1 João, capítulo 18, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, por que Deus fala isso aí? Porque, meu irmão, se você já fez tatuagem e você chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu não sabia, eu feri, eu transgredi a tua palavra, eu já fiz tatuagem, me perdoa, a partir de hoje eu não faço mais nenhuma tatuagem, eu vou obedecer a tua palavra até o último suspiro da minha vida nessa terra, vou ungir um óleo consagrado dessa tatuagem, vou tirar toda a maldição que supostamente possa ter nela, toda amarração no mundo espiritual, e a partir de hoje eu vou ser instrumento teu para poder orientar outras pessoas a não ferir o corpo, não fazer tatuagem, não fazer desenho, e usar o meu exemplo na tua obra como uma pessoa que fez e errou sem saber. Pronto, Deus vai abrir os braços, vai te perdoar e você vai andar em santidade. Isso para quem já fez tatuagem. Agora, para quem está recebendo essa ministração da palavra e já estava no coração de fazer uma tatuagem e vai esnobar, vai virar as costas para essa palavra que Deus me deu nessa noite, para você que está vendo e para outras pessoas que vai ver, e vai ferir o templo do Espírito Santo ao seu corpo, vai fazer uma tatuagem, infelizmente, meus irmãos, eu nem vou falar que possa acontecer com você, porque Deus é justo e não deixa se escarnecer, né? Deus de amor e o Deus de misericórdia é o mesmo Deus de justiça. E eu ainda vou fazer uma live aqui falando sobre o Deus de justiça. O Deus de justiça é um Deus muito reto, muito justo. Não venha pensando que a justiça de Deus é uma justiça do STF, a Suprema Corte do nosso país. A Suprema Corte do nosso país falha, pode se corromper. São homens falhos, homens às vezes injustos. A justiça de Deus não falha. Então, se você desobedece a Deus, sabendo que está desobedecendo, você está aplacando a ira do próprio Criador. Então é você e ele, a escolha é tua. Teu livre-arbítrio vai decidir o que você vai fazer. Deus está falando, não faça tatuagem. Olha, se você for fazer, aí fica entre você e ele. Amém, meu irmão? Deus continuou falando em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deus está dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Por que Deus fala assim? Usando o tema dessa live, e é tatuagem. Deus está falando: se, portanto, hoje tu se converteu, tu anda nos meus caminhos, tu está fazendo a minha vontade, e tu fez uma tatuagem, mas tu se arrependeu, não fez mais, usou esse erro para poder eu te usar para outras pessoas não errar. Nova criatura tu és. A partir da hora, tu anda nos meus caminhos, tu obedece a minha palavra. E eu não levo o tempo da ignorância em conta. Quando você aceita a mim, eu perdoo teus pecados, você começa a andar nos meus caminhos, eu apago tudo do passado, inclusive a tatuagem. Possa ser ainda ter uma marca no seu corpo da tatuagem, mas no mundo espiritual o próprio Deus já se arregou de apagar essa tatuagem. Tanto essa tatuagem da sua pele, como a tatuagem do coração, como as marcas do coração, como tudo que te aflige, ele vai apagar. E a partir da hora, nova criatura é, onde você se arrepende e deixa o pecado. Amém, meu irmão? E tem muita gente hoje praticando, fazendo tatuagem, achando que é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, é extremamente espiritual. E amanhã ele pode ter problema, principalmente quando se encontrar a verdade do Evangelho. E mais pior ainda é a pessoa que conhece a verdade do Evangelho, conhece a palavra de Deus e ainda faz tatuagem. Isso é pior. Isso aí não é um pecador, é um transgredor. Ele transgrediu a palavra de Deus sabendo. É mais ou menos assim. Você vai num carro, vou dar um exemplo, você vai num carro e o farol fecha, fica vermelho. Você não sabe que o farol vermelho é pare? Você passou o farol vermelho, veio uma arreta e passou por cima de você, lhe matou. Aí upa,
a culpa é sua. Quem sabe o farol vermelho é páreo, você transgrediu, você passou, então é morte. Do mesmo jeito a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus, Deus fala, não faça tatuagem. Você é cristão e você vai na influência das pessoas mundanas e você faz tatuagem, você transgrediu. Então você desobedeceu a Deus, você se transformou numa pessoa rebelde. E além de você ser um bom exemplo em Deus, você se torna um mau exemplo. Porque outras pessoas vão fazer a tatuagem através de você. Outras pessoas vão errar através de você. Do mesmo jeito que você é um bom exemplo para fazer as pessoas parar de errar e fazer as coisas certas, você pode ser um anal de mau exemplo para fazer as pessoas errar junto com você. Então a escolha é sua. Por isso Deus fala, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram. Eis e faço tudo novo. Então Deus faz tudo novo, quando você se arrepende e sai do erro e continua andando nos caminhos do Senhor a partir daquele momento. Amém, meu irmão? Para finalizar essa live aí, eu tenho a última palavra, está escrito em Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha o que Deus fala. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Jesus pôs a lei do Espírito de Deus e nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo. Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Meu irmão, quando é que Deus livra você da lei e da morte? Porque a própria palavra de Deus fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você vem até Jesus, a própria palavra fala, se você vem até mim, jamais te lançarei fora. Então Jesus precisa de você. Só que você se arrependa, pare de transgredir, reconheça o seu pecado, né? Se converta, não é se convença não. Porque, meus irmãos, vou deixar muito claro. Eu sou uma pessoa muito franca, reta e correta. Principalmente comigo. Tem muitas pessoas dentro de templos religiosos, dentro de igreja, né? Dizendo que é cristão e está convertido. Não, meus irmãos. Tem muitas pessoas que vivem convencida do evangelho. A pessoa convencida, ela transgride, ela é mau exemplo, ela é falsa. Ela até adultera, faz um monte de coisa. Essas são as pessoas convencidas. Está dentro da igreja, mas pratica as coisas piores do que o próprio ímpio e não conhece a palavra de Deus. Essas pessoas convencidas. A convertida, meu irmão, ela é diferente do sistema. Aonde ela chega, ela é instrumento de transformação, libertação e paz. Isso é a pessoa convertida. Quem é que converte você? A própria palavra de Deus. Então não vem enganar você, não vem enganar o seu próximo e não vem enganar o próprio Santo dos Santos, é o Espírito Santo. Está dentro de uma denominação evangélica, católica, cristã, ou é uma, dizendo que é de Deus, com as atitudes diabólicas, com as atitudes distorcidas do que o Evangelho manda. Seja verdadeiro, viva na verdade, defenda a verdade. Peça ajuda do Espírito Santo, peça sabedoria, peça força. Porque, meu irmão, viver em verdade nesse mundo corrompido, nesse mundo hipócrita, nesse mundo mentiroso, nesse mundo adúltero, né? Você tem uma guerra diária. Todo dia você tem que se consagrar, todo dia você tem que pedir ajuda a Deus. Por isso a própria palavra de Deus fala em Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tira uma palavrinha, se não for na palavra de papel, na palavra na Bíblia online, no teu celular. Você não vai com o celular, não vai com o celular na mão todo dia. Todo mundo tem um celular na mão, você tem um mundo na mão. Baixa a Bíblia online e medita numa palavra. Tem a palavra do dia e peça ajuda a Deus para poder você viver em verdade. É adianta você ser cristão, você viver em mentira. É adianta você ser cristão, você fazendo tatuagem, incentivando as pessoas a fazer tatuagem, sabendo que você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual, sabendo o próprio Deus não se agrada com isso. Você está transgredindo a lei de Deus. Você está sendo um mau exemplo dentro da igreja e fora também. Quem está de fora está ali vigiando você dentro da igreja. Tem muitas pessoas aí para a igreja, mas tem um vizinho e se diz crente, olha para o cristão e fala: eu, se for por ser um cristão dessa espécie, eu nem vou na igreja. E ele tem razão. Ele tem razão. O crente está dentro da igreja, mas não é convertido, é convencido, é um religioso de plantão. Falando nessa parábola, Jesus não é religioso.
Jesus falou, a única religião constituída por ele é cuidar dos órfãos, da viúva e não se corromper com esse mundo. Se você não cuida do órfão, não cuida da viúva, você é uma pessoa individualista, avarenta, e você se corrompe com esse mundo, fazendo tatuagem, fazendo tudo e não presta, sentando dentro de uma igreja, você não é crente não, você é joio, você é demônio dentro da igreja. Saia da porção de joio e seja trigo, seja edificação, seja anal de bênção para o seu próximo, você marido, seja anal de bênção para sua esposa, você mulher, seja anal de bênção para o seu marido. Aconselhe ele, ajude ele, porque tanto a mulher precisa do marido, o marido precisa da mulher e os filhos precisam dele para poder vencer as forças do mal. Porque tudo para os que creem em Deus opera para o bem, mas os que não creem em Deus tudo opera para as trevas. E o ditado popular, um pessoal fala, me diz em tu andas e direi em tu sois. As pessoas que você anda, vai dizer em tu és. Vigia tuas amizades, porque as tuas amizades podem te influenciar e podem edificar a tua vida, ou pode destruir. Porque é muito fácil hoje, nesse tema que eu estou pregando essa noite sobre a tatuagem à luz da Bíblia, você vê uma pessoa com tatuagem e diz, deixa eu ver fulano, nossa, tão linda, vou fazer uma também. É muito fácil. Vai investigar na Escritura Sagrada, entra na internet, vai pesquisar a tatuagem aos olhos de Deus, o que Deus fala, do jeito que eu estou pregando. Pega essa live do começo e escuta ela todinho, eu falei no começo, entrou do meio para o fim, e medita sobre a palavra de Deus. Tem a primeira palavra que eu li aí nessa noite sobre tatuagem, eu vou estar lendo de novo, claramente. Deus deixa muito claro, não faça tatuagem, não corte o seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Porque é marcar o seu corpo foi perfeito. Seu corpo é perfeito, seu corpo é templo do Espírito Santo. Por que fazer marca? Para que fazer marca? Amém, meus irmãos? Olha o que foi que Deus falou na primeira palavra dessa noite. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Deus está falando, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ou seja, Deus não está dando uma orientação, Deus está dando uma ordenança, Deus está mandando, não façam corte no seu corpo, nem façam tatuagem. A tatuagem é uma simbologia no mundo físico, mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Você está fazendo um pacto de sangue, e esse pacto de sangue não é com Deus. E Deus está dizendo, e não é para fazer, é umas trevas. Isso aí tem uma colheita. Como eu falei no começo da live, vou repetir as mesmas palavras. Às vezes você está num relacionamento conjugal com o seu marido, a sua esposa, ou o seu noivo, não dá certo. Você não sabe por que é. Você na vida profissional, você não progride, você não sabe por que é. Na vida familiar, você não se dá com os seus parentes, você não sabe por que é. Você fica no emprego, não consegue sustentar o emprego, vai pulando de emprego para emprego. Só que você tem uma tatuagem, tem 2 tatuagens, tem 3 tatuagens. Às vezes a maldição da tua vida está na tatuagem. A tatuagem foi consagrada. Às vezes uma pessoa de má fé consagrou a tatuagem. Às vezes até o próprio tatuador, a maioria dos próprios tatuadores não serve a Deus, vai contra a palavra de Deus. Por isso eles são tatuador de tatuagem. Porque eu não conheço e preciso conhecer uma pessoa cristã, verdadeira, convertido, não convencido, e ele tem um estudo de tatuagem. Eu não conheço um cristão verdadeiro, convencido, que obedece a palavra, um estudo de tatuagem, tatuando as pessoas. Eu não conheço. Eu não conheço. Em conhecer, me chama no direct e me passa. Eu vou pregar a palavra para ele, para ver se ele se converte. Porque um crente cheio de tatuagem eu não conheço. Então, irmão, meus irmãos, Deus está falando claramente, não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Porque tatuagem, você está mandando uma palavra para o mundo espiritual. Você está dizendo, fazendo uma aliança, um pacto com as trevas através da tatuagem. Tudo e o maligno você corta o seu corpo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então Satanás sabendo que o teu corpo é templo do Espírito Santo e é santo a Deus, onde você corta, você está afrontando o próprio Deus e você está fazendo a vontade do Satanás. E muita gente está fazendo isso, você não está nem sabendo. Não está nem sabendo. Está indo para o inferno e está fazendo a vontade de Satanás por tabela, né? Não está nem sabendo. Mas você, e conhece a palavra de Deus, você está vendo essa live, você vai escutar,
Compartilhe em ter uma tatuagem. Compartilhe em estar falando de fazer uma tatuagem. Compartilhe uma pessoa que tem um estúdio de tatuagem. E deixa o Espírito Santo fazer a obra na vida dele. Porque tatuagem não é bom. Tatuagem fere a vontade de Deus. Agora essa palavra é para quem teme a Deus, para quem é morar no céu, para quem diz e crê em Deus, e para quem é viver debaixo de bênção. Porque para quem se abraçou às trevas, é viver na orgia, é viver na prostituição e tudo, essa palavra não vai servir. A não ser ele escuta a palavra, se arrependa, deixe o seu pecado e siga no caminho da luz. Porque hoje é mais fácil andar em treva do que andar em luz. Porque o caminho das trevas é largo, é fácil, tudo pode. Tudo pode. E como somos pessoas vulneráveis, somos pessoas pequenas, para viver em luz, a palavra de Deus fala que você tem que andar no caminho do Senhor, e obedecer a palavra do Senhor. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque obedecer a palavra do Senhor, para mim hoje é prazer. É prazer, é gozo, né? Fazer a vontade do Senhor. Agora, para poder você fazer a vontade do Senhor e tá o mundo na palavra de Deus, o mundo na igreja, né? Um pé na igreja, um pé fora do mundo, sendo convencido, sendo mais ou menos hipócrita, continua no mundo aí, continua fazendo o que tu continua fazendo tatuagem, faz outras e outras e outras. Porque a colheita sempre vem, meu irmão, a fatura sempre vem. Se você plantar coisas boas, virá coisas boas. Plantar coisas ruins virá. Se você conhece a verdade, orienta o seu amigo, o seu parente, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, o seu patrão, o seu funcionário a fazer o que é certo, tudo bem. Ele quer fazer o errado, isso aí é ele e Deus. Mas o teu papel, o meu papel é orientar. Como eu estou dando minha cara para poder pregar a palavra do Senhor e te orientar. Não faz tatuagem, não é bom. Não fere o tempo do Espírito Santo no teu corpo. Não faz pacto às trevas, porque tatuagem é um formato de pacto. Porque se o diabo falar é um pacto com ele, ninguém vai fazer. E o diabo nunca se apresenta como diabo. O diabo sempre se apresenta como uma pessoa boa. O diabo sempre joga as coisas dele para você, para mim, como se fosse uma coisa boa. Como é que você vai saber para poder não cair nesse buraco, nessa armadilha? Meditando na palavra do Senhor, escutando uma live dessa, mandando essa live para outro amigo seu, para poder Deus falar com ele, e assim sucessivamente. Em conhecer a verdade, prega a verdade. Em estar na mentira, dê atenção à verdade, para você ser liberto e ser convertido um dia, ser canal de bênção, e não em armadilha das trevas, e não ficar na mão do mal, sem saber que sua vida não anda, porque as coisas não dão certo. Porque o diabo usa várias formas, as pequenas coisas, para te prender ele, para você fazer a vontade dele, e para poder você virar as costas para o Espírito Santo e desobedecer a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a vida de vocês. Final da semana tem outra live para orar ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.